tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Thalita. Antes de começarmos a conversar mais um pouquinho, quero pedir para vocês seguirem aqui o canal da Físio Vital, clicar no sininho para vocês não perderem nenhuma novidade. Também quero convidar você para me seguir lá nas redes sociais. No meu Instagram é @minhaespecialvidademãe. Também não deixe de seguir o perfil da Físio Vital, @fisiovital.neuro. Sempre tem novidades, sempre tem muitas coisas boas para vocês acompanharem por lá. E no meu perfil, as loucuras do meu dia a dia com a minha maternidade atípica com a Vicky e também com a minha maternidade típica com a dona Ana Luísa, a mais nova, recém-chegada do pedaço, sapequinha que só. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre maternidade atípica pura e simples. Como encarar essa maternidade? Como que a gente faz com isso tudo? A fase da aceitação, o luto, tudo que passa entre uma gestação, o nascimento, a descoberta, o que fazer, o que não fazer, o que tentar melhorar. Vem comigo que eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá. Eu conheço muitas mães que se tornaram mães atípicas a partir de 1 ano de idade do filho. Outras, assim como eu, já descobriram na gestação que algo poderia vir fora do esperado, né? Fora do planejado. Outras foi no nascimento. Outras foi por, infelizmente, erro médico. Qual que é pior? Não sei te dizer. Eu acho que todas as formas de se tornar uma família típica é difícil de lidar, não é fácil. Ninguém sonha em se tornar pai, mãe atípico, né? Todo mundo idealiza o filho perfeito, todo mundo sonha em executar tarefas simples do dia a dia com seus filhos, como um desenho, jogar futebol, brincar de casinha, brincar de boneca, brincar de carrinho. E muitas famílias atípicas, dependendo do grau de deficiência da criança, não conseguem, né, executar essas tarefas simples com os seus filhos. Ou às vezes até conseguem, mas dependendo de muita ajuda, muito auxílio da própria família. No meu caso, eu descobri que algo não estava indo da forma como planejado por volta da 22ª semana de gestação. Ali naquela época que a gente faz o exame morfológico, sabe? Então, foi justamente no exame morfológico que nós notamos que algo estava diferente do esperado. E a gente começou a perceber que haviam algumas manchas no cérebro dela. E aquelas manchas a gente não sabia exatamente o que era, do que se tratava, quais seriam as consequências, né? A gente não tinha essa noção. Os médicos também não sabiam precisar de fato o que estava acontecendo. Mas eu conheço famílias que tiveram um nascimento normal, né? Tudo dentro do esperado, não apontou absolutamente nada durante o pré-natal, mas que no decorrer do tempo que a criança foi crescendo, ela foi deixando de ter algumas habilidades ou não apresentava, né? Chegou a época ali mais ou menos de começar a rolar, não rolava. Chegou a época mais ou menos de segurar melhor o pescocinho e a criança não segurava. Algumas coisas nesse sentido. E aí vai para médico, volta de médico, vai para outro, vai para um lugar. E não, às vezes é só um atraso. Espera, mãe, logo, né, vai entrar nos eixos e acaba demorando para encontrar um diagnóstico, acaba demorando para ir até um neurologista para fazer exames mais precisos, né, exames de imagem, exames clínicos. E às vezes se encontra numa maternidade atípica ali somente a partir de 1 ano, 1 ano e meio, e as coisas começam a ficar difíceis. Porque pensa comigo, a partir da metade da minha gestação, eu já comecei meio que
me preparar psicologicamente para uma possível maternidade atípica. Mas eu sabia que quando a Vicky nascesse, um mundo totalmente diferente me esperava, né? Nada jamais perto daquilo que eu idealizava de uma maternidade. Eu sabia que não aconteceria. Ou se acontecesse, ia ser um pequeno pedacinho de um total da minha maternidade. Agora, pensa uma família que deu tudo certo no nascimento, o primeiro ano de vida também tudo certo, e depois quando a criança tá ali com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, vem o diagnóstico e fala assim: pai, mãe, seu filho tem paralisia cerebral. Opa, pera, como assim? Como ninguém falou isso pra mim antes? Ou, pai, mãe, seu filho é autista. E agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Estou perdido. Difícil, né? Quando a gente saiu do hospital, nós tivemos alta do hospital com 34 dias de internação. Entre internação no quarto e UTI. Nossa, vocês ficaram pouco tempo? Sim. Conheço famílias que ficaram 6, 7, 8, 9 meses dentro do hospital. Por isso que eu falo que a Vicky é um milagre. É uma bichinha porreta essa Vicky. Porque a gente, contra todas as perspectivas, a menininha só foi melhorando e acabamos que ficamos apenas 34 dias no hospital, que pra nós foi uma eternidade. Mas quando a gente saiu do hospital, eu já saí com a minha cabeça a mil. Eu queria achar o melhor terapeuta, a melhor clínica, a melhor tudo, porque eu pensava assim: eu tenho uma criança com um cérebro totalmente limpo, ou o que restou do cérebro, né? Porque a Vicky, ela teve bastante prejuízo. Porém, ela tinha um cérebro. E eu tinha que aproveitar aquilo que ela tinha. Então, eu já procurei o melhor neurologista da minha cidade, eu procurei a indicação dos melhores profissionais para que a gente começasse o quanto antes as terapias. E foi o que a gente fez. Com a Vicky dentro do hospital, ela já tinha atendimento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, mas quando a gente saiu até os trâmites de documentação e encontrar a clínica e o profissional e tudo mais, eu sei que com 2 meses e meio mais ou menos foi quando a gente começou de fato as terapias pós-hospital. E eu vi aquele bebezinho tão pequenininho, a Vicky era muito pequenininha. Hoje ela tá essa grandona, mas ela já foi um bebê bem pequenininho. E os fisioterapeutas trabalhando com ela ali, colocando posição de gatas, e faz isso e faz aquilo. E eu chegava em casa e eu procurava saber mais, comecei a seguir vários perfis de estimulação em casa, estimulação precoce. E eu sempre busquei muito isso, né? E aí depois a gente descobriu a questão da baixa visão, né, da Vicky, então eu tentava fazer estímulos visuais com ela. A Vicky, ela não abre muitos olhos, e depois que ela teve o West, isso aqui tema para um outro vídeo, mas ela perdeu algumas habilidades que ela tinha muito boas antes da manifestação do West. Uma delas era essa questão visual, né? Ela abria mais os olhinhos. Eu fico vendo vídeos dela, fotos de quando ela era menorzinha, e ela estava com os olhos abertos, normal, assim, né? Hoje ela tá abrindo mais, mas assim, com muita terapia. Então, a gente entrou nesse mundo, né? Eu não saía para passear com a minha filha para ir pro parquinho, eu saía de casa para levar as clínicas, né? Para levá-la às terapias, a fono, a terapia ocupacional, a fisioterapia. Depois começamos a fazer hidroterapia, que era algo que ela gostava muito, e vamos ver se a gente volta a fazer agora de novo. E assim foi a nossa vida, e é até hoje. Famílias que conhecem, né? Que entram no mundo atípico posteriormente a isso, elas têm que começar do zero, né? Totalmente do zero. Não tiveram nenhuma preparação como eu tive durante a gestação. E eu imagino como difícil deve ser, né? Até você encontrar o profissional certo, até você encontrar
Alguém que de fato se importe com o seu filho, enxergue o potencial que ele tem e de fato explore esse potencial. Porque as crianças têm muito potencial, a Vicky tem muito potencial. E eu sei que se eu ficar dando corda para ela, ela vai preferir o quê? Ela vai preferir ficar na área de conforto, na zona de conforto dela. Por isso eu tenho que exigir dela, eu tenho que mostrar para ela que ela pode mais, que ela consegue melhorar a marcha dela, que ela consegue melhorar o equilíbrio dela, que ela consegue segurar a cabeça dela, que ela consegue buscar visualmente novas informações. E essa é a nossa função de família atípica. Essa é a sua função de pai, mãe atípico que me assiste aqui. A vontade que seu filho se desenvolva tem que nascer dentro do seu coração. Se você tiver inflamado com isso, tiver com essa vontade, com essa garra de ver e explorar o máximo que seu filho pode te dar, o profissional que vai atender ele vai ser também inflamado por essa vontade, por esse amor, por esse... Eu acho que não existe outro termo a ser utilizado, por essa garra, por essa ânsia de ganhos, né? Quanto mais estímulos nós dermos aos nossos filhos, e isso pode ser a qualquer momento, você não precisa ter uma hora exata, agora vai ser a hora de estimulação. Não, isso é cada hora. Como a Vicky tem essa deficiência visual mais avançada, né? Ela tem a baixa visão mesmo, eu tento, de certa forma, narrar o dia para ela. Então, se eu vou dar banho nela, eu falo: filha, agora a mamãe tá dando banho em você e a sua banheira é cor de rosa. Olha o patinho amarelo que tem aqui para você brincar. Agora a mamãe vai colocar uma roupinha vermelha em você. Olha, o seu pratinho é azul e o seu babador é cor de rosa. Quando eu saio para passear com ela na rua, eu falo: filha, você tá ouvindo? Esses são os passarinhos que estão cantando. E você está passando por árvores que estão cheias de flores amarelas, que são os ipês. Então eu tento narrar as situações que estão acontecendo, e isso é estímulo. Isso é estímulo. Se eu vou assistir uma série, se eu vou assistir um filme, por que eu não deixo ela em pé comigo? Então ela fica em pé, fazendo descarga ativa de peso, enquanto eu tenho o meu momento ali de recreação. Isso é um estímulo. Se eu estou fazendo qualquer coisa, eu tento inserir, eu coloco ela no carrinho e levo ela para a cozinha e falo: filha, vamos lavar a louça com a mamãe? E ela lava a louça comigo. Tudo isso é estímulo. Nós temos que ter em mente que o cérebro das nossas crianças é como se fosse uma esponja seca que você coloca numa poça de água. O que ele vai fazer? Ela vai sugar essa água. Essa esponja, ela tá sem informação nenhuma. E é nós que vamos fornecer as informações para essa esponja, que é o cérebro do nosso filho. E quanto mais informações nós oferecemos, quanto mais estímulos nós oferecemos, mais ele vai se expandir. E isso se chama neuroplasticidade. Você sabia que a neuroplasticidade acontece a vida inteira? A gente ouve muito falar que a gente tem que aproveitar os 2 primeiros anos das crianças. Sim, os 2 primeiros anos são os anos que mais acontece a neuroplasticidade. Porém, ela acontece para o resto da vida. Existem vários estudos, existem pessoas que sofreram acidentes seríssimos e que acabaram perdendo boa parte do cérebro. E o que restou, ele toma as funções daquela parte que se perdeu. Pessoas adultas aconteceram isso, né? Aconteceu esse tipo de situação. E nós temos isso documentado, nós temos estudos sobre isso. Quanto mais as nossas crianças. Então, vamos estimular os nossos filhos. Não adianta a gente só levar nas clínicas e deixar nas mãos dos terapeutas e quando a gente chega em casa não fazer mais nada com as crianças. Ajuda? Ajuda. Mas quem trabalha mais ganha mais. Quem estimula mais desenvolve mais. Não custa nada a gente tirar um tempinho para os nossos filhos. Se a criança fosse típica, você não ia tirar pelo menos meia hora do seu dia
para brincar e dar atenção pro seu filho? Por que a gente não faz isso com as nossas crianças atípicas? Vamos pensar um pouquinho? Esse é o meu recadinho de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!